Precisamos levar esta palavra àqueles que Jesus ordenar. E temos que ter o cuidado e o zelo por esta palavra. Amém? E o tema desta manhã, no telão, aprendendo ainda sobre fé. Fé versus o veneno mortal da murmuração. Em 1 Coríntios, no capítulo 6, versículos 9 a 11, está escrito: Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. E estamos aqui nesta manhã, lavados e lavados. Quero ler de novo o 9 e o 10. E nós vamos hoje aqui entender o que esta palavra de fato é. É para que eu e você saiba. Porque o apóstolo Paulo diz assim: ou não sabeis. Então nós temos que saber. Amém? Nós não podemos ser leigos na palavra de Deus. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? O reino de Deus. Onde está o reino de Deus, igreja? Dentro de nós. O reino de Deus está dentro de nós. Quem trouxe o reino? A mim e a você. O Espírito Santo de Deus. E onde está o Espírito Santo? Dentro de nós. E tem que se manifestar. Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, murmuradores, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Por mais que seja um filho amado e eleito de Deus para a salvação, se estiver enquadrado dentro dessas qualidades, não herdarão o reino de Deus. Terão uma vida desgraçada. O que é uma vida desgraçada? É uma vida separada da graça de Deus. É uma vida separada da paz, da alegria, da justiça, do amor e do poder de Deus em favor dele. Quem entende isso, diz amém. Então nós vamos orar agora e ouvir a voz do Senhor. Senhor Jesus Cristo, Pai querido, Pai de amor, Pai de bondade, Deus bom, Deus justo, Deus reto, vivo e verdadeiro, único Deus, Deus maravilhoso, Deus o qual nos prostramos, nos rendemos e queremos ouvir.
Deus, o qual nós lançamos todas as nossas ansiedades. Deus que confiamos e esperamos com certeza e com convicção de que todas as coisas estão cooperando para o nosso bem, porque nada escapa do teu poder e das tuas mãos. Jesus, sabemos que debaixo deste céu há um tempo determinado para todas as coisas, Senhor. E nós queremos estar enquadrados no teu tempo. Nós queremos estar, Jesus, adequados ao teu tempo. Não queremos, Jesus, estar atrasados ou adiantados, mas no teu exato tempo, Jesus, para todas as coisas da nossa vida. Por isso, Jesus, fala conosco nesta manhã e mostra o teu tempo para estas coisas da nossa vida. Mostra-nos, Jesus, se estamos alinhados com o teu tempo. Mostra-nos, Senhor, se de fato estamos, Senhor, herdando o teu reino, se estamos vivendo o teu reino. Queremos, Jesus, viver o teu reino nesta terra, porque ele veio a nós e já sabemos disso. Fazemos parte deste maravilhoso reino, deste reino de amor que nos chamou, que nos constrangeu e que nos possuiu. Queremos agora, Jesus, multiplicar na nossa vida os frutos de justiça. Queremos multiplicar através, Senhor, da nossa vida a tua glória. Fala conosco, Senhor. Nos faz entender, Jesus, o veneno da murmuração, Senhor. Nos faz entender, Jesus, que o viver por fé não aceita murmúrias. Que o viver por fé, Jesus, não aceita, Senhor, estas qualidades que o Senhor diz que não herda o teu reino. Nos faz compreender, Jesus, e assumir esta condição. Trabalha em nós, Senhor. Espírito Santo, se move em nosso meio nesta manhã, trabalhando, Senhor, na nossa vida, trabalhando no nosso espírito, nos moldando o nosso caráter, Jesus, à tua vontade. E que todos nós, Senhor, com júbilo, felizes, Senhor, como teu povo, Senhor, que não é rebelde, como teu povo que é reverente, que é submisso, te reverencie em tudo, te obedeça em tudo, te exalte em tudo, Senhor, e glorifique o teu santo nome com a própria vida. Senhor, tu deste a tua vida por nós, e nós queremos dar a nossa a ti, Senhor. Queremos de fato entregar a nossa vida ao teu altar e dizer: somos teus, faz de mim o teu querer, Senhor. Rendido estamos, Senhor, rendidos estamos nesta manhã a ti, Senhor. Faz em nós o teu querer. E toda a igreja diga amém. Obrigado, pastora. Meus irmãos amados, igreja preciosa de Jesus Cristo, homens e mulheres lavados pelo sangue do Cordeiro, homens e mulheres justificados por Jesus Cristo, pedras vivas, bom perfume de Cristo nesta terra, igreja gloriosa, igreja sem ruga, igreja sem mácula, a noiva do Cordeiro, que está sendo ataviada, que está sendo preparada para se encontrar com o noivo. Nós vamos hoje conhecer a fundo sobre o maior veneno que existe contra a fé. Nós vamos entender porque a vida de muita gente está bloqueada ainda.
Nós vamos entender porque muitos crentes ainda não são felizes em Cristo e precisam buscar aí fora alegrias momentâneas. Nós vamos entender porque muita gente ainda não é completamente feliz em Cristo. Nós vamos entender o fato que faz com que vidas fiquem no deserto e muitas das vezes morrem no deserto. Nós vamos entender o maior veneno que existe contra a fé, que é a murmuração, que é a língua maldizente, que é os reclames da vida e principalmente na vida com Cristo. Desde a criação, igreja, isso não é algo novo. Isso é algo para abrir os nossos olhos, mas não é uma revelação de mistério de agora. É algo que desde a criação existe. Está aos nossos olhos para vermos na Escritura Sagrada. E há um resultado para esta atitude, para esta postura, para esta conduta, que é a murmuração. E nós vamos, pela Bíblia Sagrada, absorver tudo isso, entender tudo isso e decidir a partir de hoje que postura tomamos em relação ao que Deus irá nos falar. Assim como o Senhor disse no deserto: lhe proponho a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, ou seja, escolhe, pois, o meu conselho. Escolhe, pois, a minha instrução e terás vida, e vida em abundância. Amém? Então, as nações, povos, pessoas, até os dias de hoje, nós encontramos murmurando. Todo dia, igreja. Todo dia eu converso com pessoas que reclamam. Eu converso com pessoas que murmuram de alguma coisa, de alguma área, de alguma situação. O murmurar significa, para que a gente compreenda melhor, porque às vezes as pessoas falam de murmurar, as pessoas acham que é só uma reclamaçãozinha, um ai, Não, a murmura ela envolve muito mais coisas do que a gente imagina. E nós vamos conhecer hoje. Então, murmurar é produzir lamúria, queixar-se sistematicamente, falar mal de alguém ou de alguma coisa. Murmurar é difamar. Murmurar é desacreditar. Murmurar é maldizer. Murmurar é conceber maus juízos. E murmurar é criticar. Então, dentro desse conceito, agora você sabe o que é murmura. E agora você precisa sim trazer para a sua vida e fazer uma autoanálise. O que leva alguém a murmurar sistematicamente? Grande ansiedade. Pessoas ansiosas murmuram sistematicamente, porque nunca estão felizes, nunca estão satisfeitas, nunca se sentem realizadas e sempre estão com vazio em alguma área da sua vida. Então, a falta de sabedoria, a falta de conhecimento bíblico e a falta de temor a Deus leva a murmura. Leva um eleito, um crente, a murmurar. E assim foi com os nossos irmãos no deserto, e é o maior exemplo de povo murmurador. E é o maior exemplo da Bíblia Sagrada do acontecimento, do resultado desta murmura. Estão entendendo? Então a murmuração, ela traz bênçãos. Mas por um instante eu pensei que a igreja estava recebendo. A murmura, ela causa destruição. A murmuração traz destruição. Por quê, pastor? Porque ela desacredita, ela difama a palavra de Deus.
amados, é algo vitorioso. A fé é algo que traz ao visível aquilo que nós não vemos. Então, se eu estou murmurando, trazendo para o visível mais destruição, então eu estou indo contra Deus. Eu estou vivendo contra a verdade, que é a Bíblia Sagrada. Porque na Bíblia Sagrada, Deus não diga, olha, viva murmurando aí mesmo. Qual é o texto que Deus diz isso? Olha, tem uma vida mesmo de queixumes, tem uma vida aí de reclames que eu vou agir na sua vida. Onde está escrito isso? Em lugar algum da Bíblia. Pelo contrário. Então o murmurador julga Deus como que incapaz de cumprir as suas promessas. O murmurador, ele afirma que Deus não vai fazer aquilo que prometeu. Então quando as coisas não vão bem, ou quando não se entende o propósito de Deus, surge o reclame, surge a murmura. E nós temos aprendido, e como temos aprendido com essa série maravilhosa a respeito de fé. Como nós temos aprendido, amados, porque nós somos o povo que vive por fé e por isso precisamos aprender. E eu louvo a Deus por esta revelação chegar ao nosso conhecimento. Então nós vamos agora destrinchar, nós vamos aqui abrir de uma forma melhor para entender. Número 1, a respeito da murmuração. Murmurar é declarar antecipadamente a derrota. Murmurar é desconfiar do plano de Deus. É não crer em seu amor por nós, igreja. Quando eu murmuro, eu estou falando que Deus não está se importando comigo. Quando eu murmuro, eu estou dizendo, o Senhor me esqueceu, me deixou de lado, está me fazendo sofrer. O murmurador é autodestrutivo. Eu não fico perto de um murmurador, igreja. Não suporto. Eu quero andar com pessoas que me dê ânimo. Eu quero andar com pessoas que me dê entusiasmo. Eu quero andar com pessoas que batam nas minhas costas e falam, vamos aí, estou junto. Pessoas que murmuram, que reclamam da vida, que reclamam de situações, não são da fé. E precisam aprender a ser da fé. Se o Senhor Jesus chamou, precisa aprender. Se o Senhor Jesus escolheu, precisa se deixar moldar. Olha que tremendo. Na quinta-feira Deus falou conosco, amém? Tem falado que Ele molda e quer moldar o nosso caráter. O nosso caráter espiritual. Porque mudando o caráter espiritual, toda a nossa vida é mudada. Amém? Então quando eu permito isso na minha vida, quando eu entendo isso e falo, Senhor, amém. Pronto. As coisas começam a acontecer na minha vida. Então eu preciso entender. Ok? Número 2. O murmurador. Amados, por mais que ele esteja dentro da igreja, culto a culto, dia a dia, reunião a reunião, mas por alguma coisa murmura na vida, ele não crê na palavra que ele está ouvindo. A palavra para ele não está sendo aproveitada. Entendem isso? Efésios 3:20 está escrito, irmão. Nós falamos tanto, alguns aqui já decoraram. Eu percebo que a hora que eu começo a falar aqui, alguns irmãos já começam junto comigo. Já decoraram. Não somos papagaio, hein? Ora, aquele que é mais ou menos poderoso. Aquele que é mais ou menos poderoso. Igreja, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou
pensamos, conforme o quê? O seu poder que opera onde? Ali na esquina. Que opera em você. O poder de Deus opera em você para fazer infinitamente mais aquilo que você pede, daquilo que você pensa. Só que tem que pedir crendo, tem que pensar crendo. Então o esquecer, porque o crente, amados, é uma coisa tremenda. Tem a memória curta. Tem a memória curta. Se esquece fácil. Se esquece fácil. Por que o Senhor Jesus falou assim, olha, fazei isto em memória de mim até que eu venha? Responde você. O Senhor Jesus deu uma ordem a nós. Fazei isto que nós vamos fazer hoje, a ceia do Senhor. Fazei isto em memória de mim até que eu venha. Por quê? Vou falar. Para que eu e você não se esqueça do que Ele fez por nós. Para que a igreja dele não se esqueça, porque o crente tem memória curta. O povo lá do deserto, amados, Deus manifestou o seu poder, a sua glória, fez e desfez. Deus está conosco, vamos. Mas não andaram não sei quanto para frente, vamos voltar. Porque o mar não vai se abrir, não. Tinham se esquecido, acho que já de tudo. Concorda com o meu pensamento? Então Deus não quer que eu e você se esqueça. Deus não quer, porque o esquecer ou não crer nesta palavra vai gerar o quê? Murmuração. O não trazer a palavra com confiança para a vida, a igreja, vai trazer murmúria. E uma vez gerada a murmuração, é gerado também um resultado negativo na vida. Não tem como ser diferente. Se está murmurando, não espere vitória. Quero aqui te ajudar nessa manhã. Se está reclamando de alguma coisa, não precisa esperar vitória. Murmurar, reclamar, não traz solução e não vai resolver nada. E pelo contrário, desagrada a Deus, entristece a Deus. Então Deus sabe que o murmurador, ele nunca está feliz com as suas decisões, com as decisões de Deus, e muito menos com as decisões alheias. Ele está sempre achando alguma coisa para criticar. Está sempre achando alguma coisa para botar defeito. O murmurador, ele é invejoso, ele não é transparente, e por mais que ele não admita isso, ele está sempre insatisfeito com Deus. É uma pessoa que reclama com Deus de tudo. Qualquer coisa é motivo de reclamar. Se está sol, está reclamando porque está sol. Se está chovendo, está reclamando porque está chovendo, que não para de chover. Se a igreja tem ar-condicionado, se a igreja está muito quente, se o culto é rápido, se o culto é lento. Se as pessoas se cumprimentam, se não se cumprimentam. Se tem oração, se não tem oração. Se que hora vai acabar o culto. Está sempre murmurando de alguma coisa. É pessoa insatisfeita. É pessoa que não tem paz em si. Isso e muito mais. Isso são pequenos exemplos. Faz parte do que? De um espírito que está desajustado. Faz parte de um espírito de alguém insatisfeito consigo mesmo e com a vida, e principalmente com Deus. Então você precisa entender o veneno que é isso para a sua vida espiritual. Você precisa entender o mal que é isso para a tua vida espiritual. Então quem murmura não vive de acordo com o que Deus diz. E não adianta dizer, não, eu quero fazer a vontade de Deus, mas está murmurando. Então a primeira coisa que tem que fazer, para de murmurar. Primeira coisa, quer fazer a vontade de Deus? Primeira coisa, se está murmurando de alguma coisa, para. Começa a glorificar o nome do Senhor em toda a tribulação. Começa a dizer glórias ao teu santo nome, Senhor.
A ti toda a honra e toda a glória. Não seja papagaio de falar só da boca para fora e depois virar as costas e no dia a dia, de segunda a sexta, de segunda a sábado, ficar na murmura. Deus sofre com isso, igreja. Tópico de número 3. A murmuração incomoda. Incomoda primeiro a quem? A Deus. O primeiro que se incomoda com a murmuração é Deus. Por quê? Ele sofre, ele se entristece de ver um filho amado murmurando. Murmuração, amados, é sempre contra Deus. Não se iluda. Não, eu estou reclamando de uma situação aqui que não tem nada a ver com Deus. Amado, não faça isso. Não faça isso, a tua vida é de Deus. Então se tem algo na tua vida que está te causando murmuração aí, você para agora. E começa a crer, começa a confiar, começa a declarar a vitória para a tua vida. Em amor e pelo amor de Cristo. Deus quer vitória para a tua vida, não quer derrota. Deus não quer que você tenha uma vida entristecida, uma vida pela metade, uma vida esboroada em alguma área da tua vida. Não, em alguma coisa eu estou feliz, pastor, em alguma área ainda não está, então já está reclamando. Você está enxergando a área que tem que ser mudada, aí o que você está fazendo ainda que você não começou a mirar ela e mandar a palavra de Deus para cima dela? Você tem o poder de Deus na sua mão. Você tem a arma mais poderosa que é a fé. E não usa? Usa a tua boca para murmurar. Usa a tua boca para criticar. Usa a tua boca para apontar, para levantar juízos malignos a respeito de igreja, de irmãos, de pessoas, no trabalho às vezes. E espera que Deus olhe para você e fale, estou te aprovando. Jamais isso vai acontecer. Jamais isso vai acontecer. Vamos para a palavra. Números 14, 28 a 30. Dize-lhes, por minha vida, diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. O que Deus tem ouvido da tua boca, é assim que Ele vai fazer na tua vida. O que Deus tem ouvido da tua boca, é assim que vai suceder na tua vida, meu amado. A sua vida vai ser o reflexo de tudo que tem saído da tua boca. O que tem saído da sua boca, Deus vai refletir na tua vida. Vai acontecer na tua vida. Aleluia. Esse povo que Deus estava se referindo nesse dia, estava falando mal. Estava murmurando, estava reclamando, nada estava bom. Então Deus diz assim: neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados segundo o censo, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. 30. Não entrareis na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. O povo entrou na terra. Aqueles que ouviram a promessa, não. Entrou quem? Descendência. De 20 anos para baixo. De 20 anos para cima, morreram todos no deserto. E entraram na terra somente Josué e Caleb, que era do povo mais antigo, porque creram. Aleluia, Jesus. Então, às vezes, amado, depois de um culto maravilhoso que Deus vem e fala,
Às vezes depois de uma mensagem maravilhosa, onde o Senhor se manifesta, se revela com sua glória, com seu brilho, com a sua luz, com a sua voz nítida e clara, vem, abre os nossos olhos, nos confronta através da palavra, coloca a nossa vida de frente com a palavra, para que eu e você examine a si mesmo. E aí às vezes a gente sai de um culto maravilhoso reclamando de alguma coisa. Sai de um culto abençoado murmurando de alguma coisa, ou do pastor, ou da pastora, ou de algum irmão, ou de algum louvador, ou de alguma coisa que não estava como queria. Chega em casa, conversa a debater com o marido, com a esposa, com filhos, começa a criticar, e Deus está ouvindo. Deus está ouvindo. Então não é porque veio aqui, deu louvores a Deus, ergueu as mãos, chorou, sabe, semeou uma boa semente, ouviu a palavra, e depois eu posso falar o que eu quero. Eu vou falar porque Deus não vai me ouvir. Está enganado. Ele está atento a tudo que sai da nossa boca e tudo na nossa vida. Amém? O número 4 diz assim: o cristão que murmura é reprovado. O que é reprovação, igreja? Numa escola, no estudo que uma criança entra para aprender. Quando ela passa de ano, ela é o quê? Aprovada. Quando ela repete de ano, o que ela é? Reprovada. E quando a criança é reprovada, o que ela tem que fazer de novo? Volta lá do começo e vai aprender tudo de novo. Não vai aprender só aquilo que ficou deficiente. Vai ter que rever tudo de novo. Então, não vai parar a vida. Está sendo reprovado por Deus? Não pense você que a tua vida vai parar. Mas você vai ter que voltar para trás e vir tudo de novo. E aprender com Deus tudo de novo. Então uma pessoa fraca, que adere à murmuração para a sua vida, ela perde o brilho de Deus. Uma pessoa fraca, que traz a murmuração para a sua vida, ela vai ter que aprender a falar de novo, ela vai ter que aprender a agir de novo, ela vai ter que aprender a pensar de novo como Deus pensa, e ela vai ter que aprender de novo a confessar como Deus ensina. Quem entende isso diz amém. 1 Samuel 16,14 diz assim, olha: tendo-se retirado de Saul o espírito do Senhor, da parte deste um espírito maligno o atormentava. Isso aqui era na lei, amém? Saul era um escolhido, era um eleito. E que eleito murmurão, que eleito reclamão, pastora, era o tal do Saul, nosso irmão, rei de Israel. Só reclamava. Pensa no homem que só reclamava. E era um eleito de Deus, foi levantado por Deus para fazer algo para o Senhor. Então, o Espírito Santo vinha sobre a vida de Saul. Porque no antigo pacto era assim, o Espírito Santo visitava. Hoje, o Espírito Santo habita. Amém? Está em você. Está em você. Então, Saul reclamava com Deus. Saul reclamava com o profeta. E no antigo pacto, a gente vê o que Deus fazia. O que ele fazia? Ele se retirava e permitia o quê? Um demônio para atormentar. Isso é muito sério. Então, mas agora eu sou selado, pastor. Glória a Deus que você é selado. Então agora como é que Deus faz? Quando Deus encontra um crente murmurão?
Porque com Saul, Deus falou: você está reclamando? Então peraí, deixa comigo. Saiu, enquanto Deus está manifestado em nós, amados, há paz na nossa vida. E hoje, Deus deixa de se manifestar na vida do crente murmurão. E quando Deus deixa de se manifestar, vem angústia, vem tristeza, vem depressão, vem ansiedades, vem fogo para nossa alma. Em Gálatas 5:4 está escrito assim: de Cristo vos desligastes. Olha que tremendo isso. Eleito, selado com o Espírito Santo, desligado de Cristo. Entendeu? Paulo está ensinando isso. O apóstolo Paulo, o apóstolo da graça de Deus, que está falando: olha, de Cristo vos desligaste. Então aquele que murmura, já se desligou de Cristo. Vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaíste. Então, perde a graça. Já ouviu esse ditado aí fora? Perdeu a graça. Isso é para nós. Isso é para nós. Cuidado para não perder a graça. Amém? Quem entende diz amém. Então a gente entende e sabe que quantas pessoas murmuram, vamos trazer agora aqui para a revelação da graça de Deus. A gente sabe que quando às vezes a gente prega para alguém, ou as pessoas que estão aí vindo para a graça, a gente sabe como a murmura. A gente sabe como quantos que dizem, mas não é bem assim. Pronto, já falou não é bem assim, amado, já murmurou contra a graça. Isso é sério. Essa questão do batismo aí, essa questão de jejum, não é bem assim. Já murmurou, já reclamou, já criticou. Então estão murmurando, estão reclamando, estão julgando, estão criticando, estão o quê? Desligados de Cristo. Nós não, nós estamos ligados a Cristo. Amém? Porque permanecemos nesta graça e não queremos ter uma vida de reclames, de murmura. Então essas pessoas que murmuram, que julgam, que criticam, elas não recebem os benefícios que elas têm direito. Quero que você entenda isso. Um eleito, um filho amado de Deus, tem direito a todas as promessas de Deus. Mas se ele reclama, mas se ele murmura, se ele replica, se ele critica, ele está fora dos benefícios de Deus, apesar de ter a vida eterna. Entendeu? A vida eterna está garantida por Cristo. Isso não vai interferir em nada. Só que na vida, ele jamais vai viver por cima, ele jamais vai viver por cabeça e jamais vai ter uma vida de delícias. Não há possibilidade. Quem entende isso diz amém. Amém? E não pense você que tudo isso que eu estou dizendo, viver por cima ou viver por cabeça, ou ter uma vida em delícias, está ligado somente a coisas materiais. Primeiro de tudo, amados, é na vida espiritual. Se a vida espiritual for um fracasso, o resto tudo é fracasso. Não importa se tem ou se não tenha bens. Um prato de alface, amados, é melhor do que uma picanha se não tiver a paz de Cristo. Então, onde há a paz de Cristo, amados, uma hortaliça é melhor do que um boi gordo, um boi cevado, se não tiver Cristo. Quem entende isso diz amém. Então, o número 5 diz assim: o maldizente, que é o murmurador, não herda o reino de Deus. Nós lemos, vamos ler de novo em 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 9 e 10. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Então, amados, está escrito. Amém?
Se está escrito, nós cremos. Está escrito, nós cremos. Se não for lavado, se não for regenerado, se não tiver uma nova vida em Cristo, não herda o reino de Deus. Amém? Então, hoje nós vivemos o reino de Deus, por quê? Porque nós fomos regenerados. Número 6 diz assim: o murmurador é salvo pelo fogo. Uma palavra meio dura hoje, né? Eu sinto a tensão da igreja aqui nesse altar. Mas é Deus quem fala, não sou eu. Eu estou aqui para transmitir aquilo que Deus quer falar para a tua vida, para que você seja abençoado em tudo. O murmurador é salvo pelo fogo. O Senhor, o que ele faz? Ele mantém em fornalha ardente quem? Aquele que ele quer transformar o caráter. Por isso que eu digo para você, seja sensível à voz do Espírito Santo. Seja sensível à voz de Deus. Não relute. Não endureça o teu coração. Quanto mais você endurecer, mais você vai perecer. Quanto mais você for dono da tua razão, mais Deus vai te manter na fornalha. Mais Deus vai aquecer a fornalha para moldar o teu caráter. Porque uma coisa eu te digo, amados, a obra que Ele começou na tua vida, Ele vai completar. Amém? Isso é fato. Deus não vai mudar esse decreto. Então Ele vai completar. Senão Ele não é Deus. Deus não é Deus que deixa as coisas pela metade no caminho, amados. Jogada. Ah, eu comecei aí, mas você não quer, então vou te deixar aí. Capaz. Ele te chamou, não foi você que falou, Deus, faz a obra na minha vida aí. Ele que te chamou, Ele que te escolheu. E agora? Ele vai completar. Então Ele vem e te avisa, fala, olha, se tem fogo aí, se tem coisa aí que está te incomodando, ouve a minha voz. Porque esse fogo é eu que deixo e é eu que tiro. Amém? Não é o diabo, não. O diabo não tem nada a ver com isso. É a mão poderosa de Deus. Então, olha, em 1 Coríntios 3, 13 a 15 está escrito assim: manifesta se tornará a obra de cada um. Como se manifestará? Pela vida. A vida de cada um vai mostrar como a obra de Deus está fluindo na própria vida. E isso não depende nada de Deus, tá? Isso depende de cada um. Deus é fiel para completar a obra. Só que a minha parte eu preciso fazer. Amém? Pois o dia demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Então o fogo, amados, creia você, vem para todo mundo. Para mim, primeiro, e depois para você. Não pense você que, eu sou o privilegiado, fornalha é só para mim. Não, o fogo vem para todos. E esse fogo vem para quê? Vem para mostrar, vem para revelar como está a obra de Deus na minha vida. Amém? Então esse fogo vem e com a minha atitude eu mostro como está a obra de Cristo em mim. Com a minha boca eu revelo o que está no meu coração. Então se eu revelo murmura, que obra de Cristo que está na minha vida? Nenhuma. Amém? Próximo, pastora, diz o versículo 14: se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Olha que tremendo isso. Então o fogo vem. Se a obra de Cristo permanece manifesta nessa vida que está passando pelo fogo, essa pessoa vai ter uma recompensa. Essa pessoa vai receber um galardão da parte de Deus, porque está crendo, está confessando a vitória, mesmo mediante uma crise.
mesmo mediante uma tribulação, mesmo mediante uma adversidade. Ele crê na vitória, ele crê no poder que tem o nome do Senhor Jesus, ele crê nas promessas e não abre mão disso. Versículo 15 diz: se a obra de alguém se queimar, o se queimar é o desacreditar, é a murmura. O fogo vem, e aí começa a queimar, começa a arder. Então, se essa vida dá a brecha para a dúvida, para desacreditar, para murmurar, ele sofrerá o dano. Sofrerá ele, quem? Essa pessoa, o dano. Mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Então, ou seja, é um eleito, vai ser salvo, está garantida por Cristo. Só que o reino não se manifesta. Estão entendendo, igreja? Então, como eu disse aqui ontem no estudo, né? Eu disse que algumas pessoas dizem: só Deus pode me julgar. Foi ontem, né, que eu disse, não foi? Estudo. Eu disse que algumas pessoas falam isso, né? O que ela está querendo me julgar? O que está querendo falar de mim? Só Deus pode me julgar. E, amados, e essa pessoa não se assusta, né, com isso. Que se ela entendesse um pouquinho de Deus, se ela conhecesse um pouquinho de Deus, que horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo, jamais ela ia querer ser julgada por Deus. Eu prefiro ser julgado por um homem de Deus. Ouça isso, para ter o crescimento espiritual. Eu prefiro ser julgado pelos meus líderes espirituais, porque os meus líderes espirituais têm a intimidade com a palavra e com a vontade de Deus, e Deus usa a vida deles para quê? Para me corrigir, para julgar a minha conduta, julgar a minha vida, julgar a minha postura e dizer: olha, isso não está correto diante dos olhos do Senhor. E se eu não aceito esse julgamento, então Deus me julga. E aí eu posso até dizer: é Deus que me julga. Então se prepara, meu amado. Estão entendendo o que Deus está dizendo? Amém? Glória a Deus. Então, para aquele que vive a palavra da graça e vive totalmente essa palavra, ele não teme que a obra da vida dele seja manifesta ao mundo. Eu não temo que minha vida seja manifesta. Minha vida é um livro aberto para a glória de Deus. Então eu não temo. Por quê? Porque a palavra do Senhor vem para a minha vida por completo. E como eu disse, primeiro vem para provar a minha fé. Porque o Senhor me levantou para o seu altar, para pregar para as suas ovelhas, para guiar o seu rebanho. Então o primeiro alvo de Deus aqui nesta igreja sou eu e minha família. E quando a palavra de Deus vem para me provar, ela me prova e o Senhor me aprova. Então é desta maneira que eu quero que você viva todos os dias da sua vida, sendo aprovado pelo Senhor, para que você não se desligue de Cristo em nenhum momento, que você pela tua boca em nenhum momento se desligue de Jesus. E como que eu vou me desligar, pastor? Pela murmura. Amém? A vida de todos nós será revelada dia a dia. A salvação é certa em Cristo para todos que confessam com a boca, crendo com o coração. Mas a vida de cada um será manifesta pelo fogo. O número 7 diz assim: o murmurador vive como um cego espiritual. Então, identificou o murmurador? Identificou um cego espiritual. O murmurador, ele não vê a revelação da palavra, e por isso ele não vê a cura, não vê milagres, ele não vê manifestas as palavras de Deus, ele não vê a bênção sobre a vida dele. Ele vive aquela vida de murmura, porque nada está bom para ele. Então a missão do murmurador, olha, o murmurador tem uma missão, viu? Cuidado com a missão do murmurador, viu, igreja?
O murmurador, ele tem uma missão do quê? De fazer vítimas com o veneno que sai da sua boca. Cuidado para que você não seja uma vítima de um murmurador. O murmurador, ele sempre tem memória curta. Números 13, 1-3 diz: Disse o Senhor a Moisés: Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Amados, com todo o respeito da expressão aqui, Deus não mandou chamar Zé Ninguém. Você foi chamado por Jesus. Estão entendendo? E quando ele diz isso para Moisés, era para Moisés de fato fazer assim. Não era para chamar qualquer um. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Pessoas que conheciam a lei, pessoas que conheciam o Senhor, pessoas cultas, pessoas informadas, não eram pessoas leigas. Porque eram cabeça. Cabeça. Não cauda, cabeça. Vede a terra que tal é, versículo 18. Vede a terra que tal é, e o povo que nela habita. Amados, eu quero que você entenda todo o texto. Deus tira o seu povo para colocar ele numa terra que ele mesmo prometeu. Aí o povo chega, por uma distância da terra. Aí Deus vem a Moisés e fala assim: olha, escolhe aí 12 homens, príncipes do meu povo, e manda lá espiar a terra, ou seja, a terra que ele prometeu. Entenda todo o texto para você perceber. Então, Moisés estava mandando aqueles homens espiar a terra porque Deus mandou. Mas Deus havia falado que era uma terra que manava leite e mel, então precisava espiar. Deus ia mentir? Mas olha o que Deus faz, amados, para provar a nossa fé. Deus prova a tua fé. Cuidado, irmão. Você tem se desligado de Cristo por causa de murmura. Presta atenção na tua vida. Presta atenção nas coisas que surgem na sua vida. É Deus provando a tua fé. Aleluia. Porque Deus fez isso, igreja. Deus falou para Moisés: manda lá esses 12, Moisés, e vede a terra. Que tal é? Olha que Deus faz. Manda eles ver se é boa mesmo. Olha, amados, Deus colocando o homem à prova. Porque Deus não precisa ser colocado à prova. Ele falou, está falado. E ele disse: a terra é boa, é terra que mana leite e mel, é para lá que eu estou levando vocês. Chega antes da terra, falar para Moisés: Moisés, manda agora. Manda eles ver lá o povo que habita nela. Opa, que nela tinha gente lá na terra. Deus até então não havia dito que tinha possuidores a terra, mas ele falou: o povo que nela habita, se é forte ou fraco, era a terra prometida. Olha a prova. Se poucos ou muitos. E qual é a terra em que habita, se boa ou má? E que tais são as cidades em que habita, se em arraiais, se em fortalezas? Também qual é a terra, se fértil ou estéril?
se nela há matas ou não, tende ânimo e trazei o fruto da terra. Eram aqueles dias os dias das primícias Nós sabemos pelo relato da Bíblia que um cacho de uva tinha que ser carregado por 2 homens. Imagina o tamanho desse cacho de uva, irmãos. Quando a gente passa ali perto de Londrina ali, acho que é Londrina, no Trevo, Marialva, né, irmão Gerson? Aquele caixão enorme de uva. Quando eu passo ali, eu fico imaginando desse texto, que 2 homens tinham que carregar o cacho de uva. Muito grande, muito grande. Em Números 13, 25 a 33, diz assim: ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Amados, olha, eles ficaram só 40 dias ao redor, espiando a terra, vendo tudo aquilo que Deus mandou. 26. Caminharam e vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel, só quase 3 milhões de pessoas, no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação, quase 3 milhões. E mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente, Deus não mente, mana, leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso. É doença, você é poderosa mesmo. É situação financeira negativa, você é poderosa mesmo. É casamento desajustado, você é poderoso mesmo. Eu tenho que aceitar isso na minha vida. E as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, gigantes. Ficaram com medo. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Você está percebendo aqui como é que eles fizeram o leque dos poderosos? Os filhos de Anak, os amalequitas, os heteus, os jebuseus, os amorreus, os cananeus. Como quem diz, não vai dar. Versículo 30 diz: então Calebe, o que herdou a terra, tá? Fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Então ele estava pensando assim: Deus não vai dar a vitória para nós. Deus vai dar a vitória para os inimigos. Deus vai dar a vitória para aqueles que estão lá na terra que é nossa por direito. Olha que tremendo isso, igreja. Quem está entendendo o que Deus está falando? Então o povo achou que Deus ia se retirar deles e fazer eles perecerem quando eles iam possuir a terra. Porque eles tinham que lutar. Eles tinham que ir lá e encarar aquele povo lá. Está entendendo? Deus não ia fazer aquele povo morrer do nada lá e falar: agora vai, possui. Não. A vitória, amado, vem com luta. A vitória vem com luta. Creia nisso, entenda isso e não pare de lutar. Não pare de lutar. Não pare de lutar. Não desanime. Deus é por você. Deus é contigo. Aleluia. Subamos e possuamos a terra, porque certamente, olha a fé. A fé está aqui.
certamente. Não é talvez. Não, vamos lá tentar pelo menos, porque tem uns que quer dar um ânimo assim, né? Vamos tentar pelo menos, né? Ai, que certeza é essa? Não, certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo. Aí, ó, já começou a murmura. Porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, há 3 milhões. Não estava falando de pé de ouvido, dentro da tenda, só ali, Moisés e os 12. E Arão. Moisés, Arão, os 12 e os 3 milhões. Aí você imagina, né? Viu, o que está falando lá? Não estou ouvindo aqui, que eu estou aqui no fim da fila. Então está falando lá que lá tem gigante. Está falando lá que lá o povo é muito poderoso. Está falando lá que nós não vamos conseguir vencer aquele povo. Então vamos voltar para o Egito. Estão entendendo? Veneno da murmúria vai destilando, vai passando de um para o outro. Sabe? Vai passando. E contamina todos. Infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Sim, eram gigantes. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. Olha como é que eles se sentiram. Eles tinham a proteção do Senhor, o Senhor estava com eles, o Senhor estava garantindo a vitória para eles, e eles se viram como gafanhotos. E assim também o éramos aos seus olhos. Então assim, eles até imaginaram, né? Falaram: o gigante, a hora que me vê, é um gafanhotinho. Não vale nada. Deus havia decretado a vitória. Na sua vida, Deus decretou a vitória. Na sua vida, Deus decretou a vitória. Então não caia no mesmo erro desses irmãos, destes 10 espias, que foram contra o decreto de Deus, que foram contra o desígnio de Deus. Qual era o desígnio de Deus? Eles irem lá, lutar, Deus ia dar a vitória, eles iam herdar a terra. Não aconteceu. Então um breve momento de dificuldade se faz esquecer de tudo que Deus já fez. Um breve momento de tribulação faz esquecer o que Deus fez até naquele presente momento, irmão. Porque até naquele presente momento Deus manifestou sinais e maravilhas no meio do seu povo. E ali naquele momento, diante de uma situação onde eles já tremeram, falaram: não, acho que Deus não está conosco. Números 13, 32. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. O que é o infamar, igreja? Está no telão, pastora? Infamar é o quê? Caluniar, desacreditar, difamar, ultrajar, denegrir, macular, depreciar. Infamar é desconsiderar, é desclassificar. Infamar é desmoralizar. Infamar é diminuir. Infamar é injuriar, é maldizer. Infamar é deturpar. Infamar é desmerecer. Tudo isso é infamar, e foi isso que os filhos de Israel fizeram. Foi isso que os 10 espias fizeram. Hebreus 10, 23
Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Amém. Amém. Amados, guardemos firmes a confissão da esperança sem vacilar, sem murmurar, sem criticar, sem infamar, sem duvidar, sem maldizer, sem caluniar, sem desmoralizar, sem difamar, pois quem fez a promessa é fiel. Número 8. Murmuradores são influências negativas, contaminam os que confiam. Seja influência positiva. Não de pensamentos positivos, mas de fé, dom de Deus. Os murmuradores, amados, eles semeiam discórdias. Murmuradores envergonham lideranças e difamam o ministério. E nós temos que falar aqui para a nossa vida, para a nossa nação como igreja. Porque nós somos o povo que está para herdar a terra prometida. Nós somos o povo que Deus está guiando para a terra prometida. Uma vida em abundância. Uma vida de delícias. Nós somos o povo, sim, que Jesus tirou do deserto, tirou da escravidão do Egito. Tirou da escravidão do Egito. E tem nos guiado neste deserto onde não é a nossa habitação. Mas é onde Ele nos ensina para conquistarmos a terra prometida. Em Números 14, versículos 1 a 3 diz: levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite. Imagina 3 milhões de pessoas chorando a noite toda. Chorando por quê, pastor? Porque desacreditaram. Versículo 2 diz: todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. Olha o que falaram. Diante de uma situação que eles pensaram não conseguir vencer. Uma situação que eles pensaram ser impossível. Então há situações na sua vida, mas que talvez você olhe e fala: é impossível. Tem situações na sua vida que talvez você olhe e fala: talvez. Acredite. Acredite. Não é pelo teu poder. É pelo poder de Deus que opera em você. Não fique chorando. Não fique se lamentando. Porque o lamento é murmúria. Você não nasceu para lamentar, você nasceu para vencer. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: tomara tivesse morrido na terra do Egito ou mesmo nesse deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra? Para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? Então, às vezes, amados, a pessoa diz: não está me sendo favorável permanecer na igreja. Eu estou indo na igreja e minha vida continua a mesma. O que adianta eu ir para a igreja? Eu vou ficar no mundo, eu vou voltar para o mundo. No mundo tem coisa mais gostosa para fazer. Tem pessoas que dizem, ou às vezes pensam: aqui fizeram mal para mim, não me trataram como eu queria, eu vou lá para outra. Sabe o que Deus diz? Louco! Louco!
está saindo da minha proteção. E o murmúrio, igreja, sempre começa contra o líder da igreja. Aqui nós vimos que começou contra Moisés. Moisés era o alvo. Então Moisés era o alvo de crítica, de murmúria, de julgamentos. E o povo pereceu. Quem entende isso, diz amém. Moisés não pereceu, mas o povo pereceu. Porque Moisés estava fazendo a vontade do Senhor. Deus estava dizendo aquilo que Deus estava mandando dizer. E o povo criticava, o povo julgava, o povo murmurava, e o povo sofreu. O povo pereceu. Então, a figura do líder, ela é sempre vista como uma figura de bem e também de mal. É impressionante isso. O anjo da igreja, ele tem essas duas visões pela igreja. Ele é visto como uma figura do bem e também é visto como uma figura do mal. Porque pelo Espírito ele é visto como uma figura do bem, e pela carne ele é visto como uma figura do mal. Um líder de uma igreja, ele é visto como uma figura de amor e também uma figura de ódio. O líder é o alvo das murmúrias da igreja. E a murmúria contra o líder é murmúria contra Deus. A murmúria contra um líder levantado por Deus é murmúria direta contra Deus. Então, quando alguém se coloca em uma posição superior ou se coloca acima de Deus, essa pessoa perece. Por exemplo, Deus nos revelou a graça, amém? Amém? E aí alguém pode dizer assim, mas eu sei o que é melhor para mim. Mas eu entendo, eu sei. Está se colocando acima de Deus. Está se colocando melhor do que Deus. E não está se submetendo à vontade de Deus. Então o murmurador, ele tem uma alma perversa. Ele destila veneno para quê? Para recrutar seguidores fracos que não são firmes na fé. Quero que você confesse isso junto comigo. O murmurador tem uma alma perversa. Ele destila veneno para recrutar seguidores fracos. Romanos 2, 23 e 24 diz assim: Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Causa de quem? Daqueles que não se submetem à autoridade de Deus. Aqueles que são crentes em Jesus e não obedecem à palavra, não se submetem à vontade de Cristo, blasfemam o nome de Deus. Números 13 e 20 diz assim: Também qual é a terra, se fértil ou estéril, se nela a matas ou não, tende ânimo, tende ânimo, tende ânimo, e trazei do fruto da terra. Eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Amados, Deus está mandando você espiar as promessas. Você tem espiado? Tem acreditado nelas? Desperta tu que dormes. O Senhor tem te ensinado. O Senhor tem aberto os teus olhos para a tua vida espiritual com Ele. Você tem conhecido por esse altar a vontade do Senhor para a tua vida, que é boa, agradável e perfeita. Você tem espiado isso? Você tem analisado o que Deus tem para a sua vida? O Senhor lhe pergunta: tem crido?
Números 14, 16 a 9, 6 a 9 diz assim: E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes diante do quê? Da murmura. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Igreja, está aqui a diferença entre um murmurador e um homem de fé. Está aqui. Está aqui a diferença. Sabe o que é o triste? O triste é que um homem de fé vê um homem murmurando e o repreende, porque aqui Caleb repreendeu. Um homem de fé repreende um homem murmurador, o homem murmurador se torna inimigo do homem de fé. Vê o homem de fé como seu inimigo. Ele não respeita os meus sentimentos, não respeita a minha situação, não respeita aquilo que eu penso. Lógica humana que não pode existir numa vida de fé. A Bíblia diz: exortemo-nos uns aos outros. Exortemo-nos uns aos outros. Eu estou aqui exortando a tua vida nesta manhã a crer nas promessas de Deus, a lutar pela vitória na sua vida, a lutar pela terra prometida que Deus tem para você, para a tua família, para a tua vida nesta terra. Números 14, 10 a 12 diz: apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem. É isso aí. É isso aí. Um homem de fé abre a boca para exortar um fraco, um murmurador. A vontade do murmurador é juntar no pescoço dele, amado. Eu sei, tem pessoas que não vêm mais aqui conosco nesta igreja porque um dia eu exortei. Pessoas que um dia vieram fracos, com murmúrio, e eu falei: não é dessa maneira que Deus quer. Não pisaram mais os pés aqui dentro. Graças a Deus. Graças a Deus. Porque aqui se reúne um povo de fé. Aqui se reúne povo que crê em Deus e nas suas promessas. Aqui não se reúne murmuradores. Aqui não se reúne pessoas de língua venenosa que querem contaminar e arrastar discípulos para si, para desviar da fé verdadeira. Amados, a palavra do Senhor disse: apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem, porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Deus sempre vai manifestar o lado que Ele aprova. Deus sempre vai manifestar a sua glória no lado que Ele está dizendo amém, no lado que Ele está dizendo sim, é assim que eu quero, é assim que eu aprovo, essa é a minha vontade. Aleluia, aleluia. Muitos dizem: como pode aquela igreja ainda existir? Como pode aquela igreja estar ainda lá com membros? Porque a glória de Deus se manifesta neste lugar, irmão. A glória de Deus multiplica neste lugar, na minha vida e na sua vida, para mantermos firmes a nossa confissão de fé verdadeira. Deus não está preocupado nem um pouco com quantidade. Deus não está preocupado nem um pouquinho com movimento humano. Deus está preocupado em receber verdadeira adoração. Deus está preocupado em receber o seu povo que o adora em espírito e em verdade. Isso que Deus quer, meu irmão João Carlos. Isso que Deus necessita nesses últimos tempos. Que a sua igreja cresça nisso.
Que a sua igreja cresça na obediência, que a sua igreja cresça em realizar aquilo que Deus determinou antes da fundação do mundo. E não quer murmuradores. Nós vamos ver aqui pela palavra o que Deus fez com esses murmuradores. Nós somos um no Senhor. Como é que eu posso ser um murmurador no Senhor? Pense você. Um no Senhor. Tem um murmurador junto. Sabe o que Deus faz? Deus tira. Deus não deixa. Porque Deus guarda aqueles que o amam. E Deus sabe que o murmurador é veneno mortal para aqueles que lhe obedecem. Então Deus tira. Olha, disse o Senhor a Moisés, então vamos apedrejar. Aí Deus fala, ah é? Pera lá. Deus vem com a sua glória. Deus desce com a sua glória e diz a Moisés, aleluia: até quando me provocará este povo e até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio dele? Versículo 12: com pestilência o ferirei e o deserdarei. Isso para você soa como algo sério? Isso para você soa como algo vindo da parte de Deus com toda seriedade? Então ouça: e farei de ti quem? Os que obedecem, povo maior e mais forte do que este. Aleluia! 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 Não importa, amados, aqueles que não querem. Não importa aqueles que não obedecem. Não importa aqueles que murmuram. Por isso, amados, essa igreja não se preocupa com nada disso mais hoje. Porque Deus honra os que obedecem. E Deus fala: vou fazer maior. Vou colocar mais aí dentro que me obedece. Vou trazer mais aí que vão me obedecer. Não esquente a cabeça, Moisés. Fique tranquilo. E os que não querem? É pestilência para eles. Isso é sério demais. E tem pessoas que não entendem isso. Acham que não vai ser para eles. E pessoas que falam: não, isso aí não é para mim não. Isso aí era para o povo do deserto lá. Mas está vivendo igualzinho o povo do deserto, murmurando, reclamando, se levantando contra o líder, querendo apedrejar o líder. E aí Deus vem e diz: com pestilência eu ferirei e o deserdarei. Então os murmuradores, os que infamaram a terra, os que queriam apedrejar Josué, Calebe ali e Moisés, a estes o Senhor disse: com pestilência o ferirei e o deserdarei. Olha em Números 14, 28 a 38. Deus cumpriu. Deus cumpriu. Diz-lhes: por minha vida, diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados segundo o censo, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Não entrareis na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas os vossos filhos, de que dizeis, por presa serão, farei entrar nela, e eles conhecerão a terra que vós desprezastes. Olha que tremendo isso, igreja. Olha que tremendo isso. Porém, quanto a vós outros, o vosso cadáver cairá neste deserto. Então tem pessoas que morrem com a situação sem ser resolvida. Tem pessoas que morrem sem ver as delícias do Senhor. Tem pessoas que morrem sem poder dizer: em tudo o Senhor me abençoou. Por quê? Porque morreu no deserto por causa de murmura, por causa de reclame, por causa de se levantar contra líder, por causa de querer
julgar a Deus. Próximo, pastor. Vossos filhos serão pastores neste deserto 40 anos. Ali começa a sentença dos 40 anos. A um passo de herdar, amados, a revelação. A um passo de herdar a promessa, se começa novamente a espera. Mais 40 anos. 40 anos e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que o vosso cadáver se consuma neste deserto. Então foi 40 anos para Deus matar com pestilência cada um dos murmuradores. Você pensa que às vezes a mão de Deus vem assim de repente? Não. Deus dá um tempo, mas aquilo se cumpre. Estão entendendo, igreja? Vocês estão entendendo a profundidade dessa palavra? Sim ou não? Segundo o número dos dias em que espiastes a terra, foram 40 dias, cada dia representando 1 ano, levareis sobre vós as vossas iniquidades. 40 anos e tereis experiência do meu desagrado. Então Deus se entristece com a murmura, Deus se incomoda, e Ele não quer um povo murmurador. Ele não quer um povo que desacredite nele. Eu, o Senhor, falei, assim farei a toda esta má congregação, que se levantou contra mim, neste deserto, se consumirão e aí falecerão. Os homens que Moisés mandara espiar a terra e que voltando fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra, esses mesmos homens que infamaram a terra morreram de praga perante o Senhor. Mas Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram espiar a terra, sobreviveram. Nós vamos sobreviver, igreja, e vamos herdar a terra prometida. Nós não vamos cair neste deserto. Nós não vamos morrer neste deserto. Amém? Eu profetizo em nome de Jesus Cristo. Nós não nascemos para ser influenciados por murmuradores. Ouça isso. Você não nasceu para ser influenciado por murmurador. Amém? E sim pelo Espírito Santo, Espírito de coragem que habita em você. Números 14, 24 diz: porém o meu servo Caleb, visto que nele houve outro Espírito, é o Espírito que habita em nós, e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar à terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Você pode aplaudir essa palavra, igreja? Ou ela não é para você? Não se deixe influenciar por vozes estranhas. Amém? Deus é fiel para cumprir o que Ele prometeu. Você crê? Você crê? Amados, que Deus jamais encontre em nossos lábios palavras de murmuração. E você sabe hoje o que é murmuração, o que engloba a murmuração: crítica, julgamento, desprezo, depreciar, desprezar, duvidar. Você sabe o que hoje está ligado à murmuração. Então que Deus jamais encontre nos nossos lábios algo relativo à murmúria. E que todos nós, igreja, venhamos a herdar as promessas do Senhor. Que todos nós venhamos ter a vida em abundância que Cristo outorgou naquela cruz. Que todos nós tenhamos a vida em delícias que Deus promete àqueles que o amam. Que todos nós tenhamos uma vida repleta de gozo, de paz, de alegria. Independente de circunstâncias, igreja. Tudo irá passar. Tudo irá passar. Não importa o que hoje você esteja vivendo. Daqui a um tempo, você não vai mais estar vivendo isso. Será uma nova etapa, será um novo ciclo para a tua vida. Assim, eu tenho percebido, visto e vivido que
a cada tempo o Senhor nos prepara um novo ciclo. A cada tempo o Senhor nos coloca em um novo patamar. E Ele quer que todos os seus filhos subam de patamar em patamar. Ele quer que todos os seus filhos entendam esta vontade dEle. Você não pode empacar na sua vida. Você não pode ficar na mesmice. Você não pode se deter e se prender a um problema, declarando a derrota para si. Teu Deus é Deus do impossível. O teu Deus é aquele que pode, que é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. E o seu poder opera em você, amado. O poder de Deus opera na sua vida. Você vai ver, os teus olhos vão contemplar as maravilhas de Deus na sua vida. Os teus olhos vão contemplar e a tua boca irá glorificar ao Senhor por tantos benefícios que Ele já tem concedido a vós e por todos aqueles que virão. Hoje você sabe que a murmura traz destruição. Hoje você soube que murmura traz pestilência. E o que é pestilência, igreja? São pragas, são doenças, são vidas esboroadas, famílias esboroadas. Isto é pestilência. E esse povo do deserto, os nossos irmãos, eles viram esta pestilência lá no Egito, antes de saírem de lá. Eles já tinham um contato, eles tiveram uma experiência com esta pestilência. Por isso Deus falou: fala para eles, Moisés, que é com pestilência que eu vou deserdá-los. É com pestilência que eu vou destruí-los. São filhos de Deus, amados por Deus. E assim somos nós, filhos amados por Deus. Pastor, o Senhor vai me destruir? Não. Justamente por isso Ele está falando nesta manhã a respeito de murmuração. Ele não vai nos destruir, pelo contrário, Ele vai nos honrar. Porque hoje Ele está nos dando este poder para não mais murmurarmos. A partir de hoje, da minha boca, da sua boca, não haverá murmúria. Não haverá reclamação em lugar algum, seja no emprego, seja na escola, seja em casa, seja na igreja, aonde estivermos e onde vivermos. A nossa boca não será para a murmuração. A nossa boca, amados, não será para a reclamação. Porque nós servimos ao Deus vivo. Nós servimos a Jesus Cristo, ao Deus único e todo-poderoso. Assim seja, porque assim disse o Senhor nesta manhã.